Bom, gente, como prometido, eu vou fazer o vídeo aqui do charger que eu tinha comentado. Bom, vamos lá. Aqui eu peguei uma Compal como exemplo, uma 7912P, uma plaquinha de segunda e terceira geração Intel aqui, bem comum aí. Bom, então vamos lá. Qual que é a situação aqui? É igual eu falo para o pessoal, o mais importante é conhecer o funcionamento. Não adianta você tentar reparar algo se você não saber para que serve e como ele funciona. Então aqui é o seguinte, deixa eu ver se tem aqui a entrada. Ó, beleza, aqui ó. Então aqui ó, aqui é o DC Jack, né? Quando você coloca o carregador, eu não manjo muito disso aqui, né? De cores e tudo mais, mas vamos lá. Quando você coloca o DC Jack, aqui é o GND, né? Obviamente, aqui ó. E aqui vai entrar os 19 volts, aqui ó. Tá? A hora que você pluga lá, vai ter os 19 volts aqui, terra ali, terra aqui. E os 19 vão passar por essa linha, vai passar pela PL1, que é uma bobina, e de DC in S1 e DC in S2, ela vai virar VIN. E o VIN, dentre outras coisas aqui, mas vamos nos atentar ao charger, ele vai aqui para a página, deixa eu ver o número da página, se eu consigo ver o número da página, página 47. Então, na hora que você pluga, o que virou VIN, ele vai cair aqui, ó. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com a minha gravação. Tá ok, né? Ele vai cair no VIN aqui. Então aqui você vai ter 19 volts, ó. Aqui você vai ter os 19, ó, no dreno do PQ9. Como vocês podem observar, esse diodo aqui, né, da forma que ele tá disposto, colocado aqui, ele não vai deixar os 19 volts passar para cá, tá? Os 19 volts não vai passar para cá, para o source do PQ9, ainda. Deixa eu ir apagando aqui para não ficar bagunçado. Então os 19 volts vão permanecer aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Então aqui, quando eu coloco o carregador, eu vou ter 19 volts aqui, tá? Ó, eu vou ter 19 volts aqui no dreno do PQ9. Né? Como são muitas coisas também, se eu cometer algum erro, vocês relevam aí, né? Mas tentando fazer de coração isso aqui para sair o melhor, para ajudar o pessoal aí. Tá. Então assim, ó, já dei essa introdução, vamos falar agora do funcionamento do charger. O charger é esse aí aqui, que é o BQ24725 da Texas Instruments, que é o mesmo fabricante do 51125 lá, do famoso 51125, tá? Então assim, o charger, o que ele faz? Além dele carregar a bateria, ó, aqui a tensão que vai para a bateria, MOSFET de alta, MOSFET de baixa, né? Que talvez eu não vou entrar tanto nisso aqui, mas a gente vai falar sobre circuito chaveado, né? Quando a gente for analisar o 51125, vou fazer um vídeo dele também. Então assim, ó, o charger, além de carregar a bateria, a função dele também é alimentar o sistema, né? Ele passa por esse shunt aqui, esse resistorzinho, né? que é bem comum também. E ele vai virar essa linha de B+, aqui, né? E o charger também serve, além dele carregar a bateria e ficar monitorando, né, o carregamento da bateria, e alimentar o restante do circuito, no caso o próximo, que vai ser o buck converter, né? Ele também vai mandar um sinal ou sinais para o Super I/O, que depois a gente vai entrar com mais calma aí. Mas ó, ele vai gerar um dos sinais, né? Ele vai gerar a CIN aqui, avisando o Super I/O, avisando o sistema que o carregador está plugado, tá?
Então é isso que ele faz. Ele carrega a bateria, alimenta o restante do sistema e gera, dentre os principais sinais que ele manda para o Super I/O, para o sistema, né? Ele manda o sinal de ACIM, de cabo conectado. Tá? Isso é importante, porque sem isso aqui a máquina não starta. Né? Sem tensão também não starta, mas precisa dos sinais lógicos. Uma coisa que vocês precisam entender bastante é que não importa que você tenha tensão. Se você não tiver sinais lógicos, o computador não vai para frente. Tá? Então assim, ó, se vocês em algum momento viram o vídeo do Christian lá do InfoSquad, ele fala um negócio que é simples, mas é essencial. O que o CI precisa para funcionar? Alimentação e habilitação. Isso é o principal de qualquer CI. Nenhum CI funciona sem alimentação e sem algum sinal de habilitação. Né? Então vamos lá. Vamos começar a entender aqui. Quando eu plugo o carregador, e se na PL1 lá tiver tudo ok, eu vou ter 19 volts aqui no dreno do PQ9. Você pode ver que essa tensão chamada Vin, ela vai entrar em dois lugares aqui, basicamente, nesse CI. Eu não falei que o CI precisa estar alimentado e habilitado, né, para ele funcionar? Então, ele não vai chavear esse MOSFET, a não ser que, inicialmente, ele esteja alimentado e habilitado, tá? E também existe algumas condições para que esse chaveamento aconteça. Depois a gente vai pegar, eu já estou com o datasheet dele aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês a condicional, quando ele vai chavear. Então vamos lá. A partir do momento que eu coloco o carregador e tenho os 19 volts aqui na entrada do PQ9, eu vou ter dois lugares em que essa tensão Vin ela vai existir aqui também, antes de qualquer coisa, antes de qualquer chaveamento. Então, assim, se não estiver chaveando aqui esses MOSFETs, se você tiver 19 volts aqui, não tiver aqui nem aqui, a primeira coisa que você vai ver, se o CI tem alimentação. Então, vamos lá. Vocês podem ver que esse VIN aqui, ó, ele vai aqui também, ó, tá? Se você tiver dúvida, é só você dar um Ctrl F, um localizar, ó, escrever VIN, né? Ali, ó. Se você tiver, eu estou usando Foxit, mas se você estiver usando o Adobe Reader, pode ser qualquer um. Né? Você vai dar um procurar aqui, você vai achar o VIN em outros lugares, tá? Aqui, até o momento é dispensável, não se preocupem com esse VIN aqui. Mas vamos lá, você pode ver que é o mesmo nome, é o VIN, tá? Se eu não tiver VIN aqui, então vocês têm que vir aqui na PL1 e ver o que está acontecendo aqui, tá? Quando eu plugo o carregador, eu tenho que ter 19 volts daqui até aqui, ó, tá? Então, se eu não tiver, então vocês verifiquem essa área aqui, tá? Mas, tomando como verdade que eu tenho 19 volts ali, eu vou ter os 19 volts aqui, porque esse VIN aqui é o mesmo de lá, tá? Então, com os 19 volts aqui, eu vou ter que ter alimentação no meu CI. E onde que vem a alimentação? Vem daqui, ó, desse PD6, desse diodo. Então, aqui eu vou ter 19 volts, que vai passar por esse, né, pelo pino 3, esse diodo duplo aqui. Isso aqui é um diodo duplo. Então, eu vou ter 19 volts aqui. 19 volts vai passar por aqui. Tá? Ó. Aqui vai ter 19, né, no meu VIN. Deixa eu colocar aqui. Aqui eu vou ter 19 volts também, no momento que eu plugo o meu carregador, tá? E esse 19 volts ele vai passar por aqui, esse diodo duplo, passar por aqui, tá? Se eu consigo descer. Ô, caralho, pera aí. Zoou, tô na página 44. Deixa eu descer. Ah lá, voltei aqui, desculpa aí. Então, ele vai passar por aqui, ele vai passar pelo PR47, tá? que é um resistorzinho aqui. Não sei se eu estou vendo direito, mas talvez ele seja de 10 ohms, acho que é isso. Ó. Então ele vai passar por aqui e vai chegar no pino 20, que é o pino VCC. Né?
Se você ver aqui, ó, se você pegar o datasheet dele, né, talvez a gente faça um esqueminha aqui só com leitura de datasheet, né? Você vai pegar aqui, ó, você vai ver que chegou aqui no pino 20, né? Pino 20 é o VCC, beleza. No pino 20, ó. Input, supply, diode, for adapter, tá, não vou entrar no inglês aqui, mas assim, ó, eu vou ficar lendo inglês aqui para vocês, enche o saco, mas, ó, ele é um input supply, então ele é como que eu falo supply em português? Ele é uma fonte, né, de entrada, né? Ele é uma fonte de entrada. Então aqui vai ser a alimentação do meu CI, né? Então, antes de qualquer coisa, antes de esperar chaveamento aqui nos MOSFETs, eu preciso ter 19 volts no meu VCC. Sempre vai ser o pino 20? Não, não vai ser, né? Cada charger tem uma pinagem diferente, tá? Se você pegar chargers da Texas Instruments, né, que são os BQs, muito comumente é muito provável que a alimentação venha no pino 20. Mas se você pegar um Interseal, SL e tudo mais, é possível que o pino de alimentação mude, né? Então, se você não estiver muito familiarizado com o nome ainda, você vem aqui, né, na parte de alimentação, né, do datasheet, dá uma procurada. Aqui no datasheet, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Em alguns casos, ele dá até uma sugestão de ligação, né? Em alguns casos não, ele sempre dá, né? Ó, você pode ver aqui, ó. Se você pegar aqui, ó. Você vai ver, ó. Que você pode dar uma entrada de 4.5 até 24 volts. Aí, ó, você tá vendo? Esses dois MOSFETs aqui, ó. São esses dois MOSFETs de entrada aqui, tá? Ó. E você pode ver que existe uma alimentação, né, que vem direto pro VCC. E tem uma outra aqui, ó, que muito provavelmente isso aqui é do ACDET, que é outra coisa que a gente vai analisar também, tá? Bom, vamos lá então. Vamos voltar aqui. Então, a partir do momento que eu tenho os 19 volts aqui, o meu CI já vai estar alimentado. Então, ele já vai começar a reconhecer os sinais que são dados a ele, né? Outra coisa, né? Que digamos assim, a segunda coisa que o CI precisa ter para funcionar. Ele precisa ter o sinal de ACDET, tá? Deixa eu ver se é esse o nome aqui, exatamente, ó, ACDET. Então, o que vocês podem notar? Você está vendo que aqui tem VIN também? Então, o VIN é o mesmo 19 volts que entra aqui e é o mesmo 19 que entra aqui. Então, aqui eu também vou ter os 19 volts, tá? Porque é o mesmo ponto, né? Como vocês têm que pensar, uma coisa que vocês precisam aprender a fixar, é que isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui, que é a mesma coisa do que isso aqui, né? Se por algum motivo eu não tiver uma alimentação aqui no VIN, eu posso pegar um fio, um jumper, ligado aqui até aqui, porque vai ser a mesma tensão, o mesmo ponto. Eu posso ligar aqui também, entendeu? Então vamos lá. Aqui eu vou ter 19 volts e ele vai passar por um divisor resistivo, tá? Não vou entrar, né, em divisor resistivo agora, mas assim, basicamente o que um divisor resistivo faz? Ele divide a tensão, ele quebra a tensão ao meio ou em algumas partes, tá? Aí, se você seguir o caminho aqui, ó, você vai ver que ele vai passar por esse resistor, vai continuar, vai passar por esse resistor. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui sem fazer muita cagada. Opa. Tem que clicar de novo para ele parar, né? Então aqui, ó. Aqui você vai ver que eu vou ter um divisor resistivo, ó, né? Nesse cara e nesse cara. Então a tensão que antes era de 19 aqui não vai ser mais 19 aqui, né? Ele vai quebrar a tensão nesse ponto
E nesse ponto aqui, ó, ele vai jogar a alimentação para o ACDET, ó, que é o pino 6. Tá? Então assim, deixa eu baixar aqui com cuidado. Qual que vai ser a tensão aqui? Né? Não entrando muito em cálculos, né, para não ficar complexo, mas assim, existem até páginas que fazem cálculo de divisores resistivos na internet, prontinho. Mas assim, basicamente aqui vai entrar uma tensão, de algo aproximado entre 2 volts e pouco até 3 volts, acredito, tá? Depois a gente consegue ver isso aí no datasheet. Então, esse pino ACDET, ele é o pino que identifica que o carregador está conectado no DC Jack, tá? Então, se eu tenho isso aqui, se eu tenho a tensão correta no ACDET, mas eu não tenho VCC, o CI não está nem alimentado, ele não sabe o que fazer aqui, entendeu? Ele não sabe mesmo. Da mesma forma que se eu tiver o VCC aqui e não tiver o ACDET, nada vai acontecer, o CI só vai estar alimentado, tá? Então, quando eu tiver o VIN aqui, eu vou ter um divisor resistivo, né, formado basicamente por esse cara e esse cara aqui. E aqui eu vou ter uma queda de tensão, que vai me informar que o carregador está conectado, ó, no ACDET, beleza? Vamos dar uma analisada lá no ACDET no esquema. Vamos ver o que ele fala pra gente. Olha lá, pino 6, né? Ó, Adapter Detection Input, né? Detecção de entrada de adaptadora. Vou tentar dar uma traduzida aqui. Ó, o programa, né, do adaptador válido, da entrada válida do programa do adaptador, né? Threshold, ele tem uma... Threshold é um termo que às vezes não é tão levado em consideração, mas é como se fosse um trigger, como se fosse um gatilho. No CIs existe um termo chamado threshold, né? Que seria como se fosse um gatilho. É a tensão que vai fazer aquele pino, aquela função começar a funcionar, entendeu? Que eu vou explicar aqui, ó. Ele fala que precisa ter um divisor resistivo, né, da entrada do carregador para o ACDET, né, e o Terra, que seria o divisor resistivo. Aqui está o lance do threshold, ó. Quando o pino do ACDET, né, quando a tensão no ACDET tiver maior do que 0,6 volts, esse 0,6 volts é o threshold, ou seja, a partir, na verdade, é que ele está falando above, né, acima. Então, acima de 0,6 volts, né, se entrar acima de 0,6 volts aqui, já vai passar a tensão de barreira. É como se fosse uma tensão de barreira do diodo, né, que é posso estar falando uma besteira, faz tempo que eu não vejo isso, mas eu acredito que seja de 0,7 a condução do diodo de silício normal, né? Então, igual no diodo, ele só vai conduzir a hora que você passar a barreira do 0,7, entendeu? É igual aqui, ó, ele só vai reconhecer o conector a hora que a tensão no ACDET aqui, ó, né, for maior do que 0,6 volts. Aí ele já vai começar a identificar. E aqui ele dá uma condicional também, né? Então, assim, ó, isso aqui é a condicional para que o ACDET reconheça o carregador. Então, a tensão no ACDET tem que estar maior do que 0,6 volts e o VCC tem que estar acima do UVLO. Eu acredito que esse UVLO é o under voltage lower, né? Que existe uma tensão mínima que o VCC precisa estar também, entendeu? Então, assim, depois a gente pode até ver aqui no esquema, até o VCC tem uma tensão de threshold de gatilho.
Então, a partir de uma tensão X, ele já vai reconhecer a carga. Por exemplo, se você injetar 1 volt ali no VCC, ele não vai ser alimentado. Tá? Ó. E ele dá outra condição também. Ó. Isso que muita gente despreza. Então, por isso que é muito interessante ler o datasheet. Tá? O regulador LDO tem que estar presente. Tá? A parte do ACO que a gente já vai ver também. Então, basicamente é assim. Ó. Quando que o ACDET vai ser true, vai ser verdadeiro? Né? Quando ele tiver com uma tensão maior do que 0,6 volts, quando o VCC tiver maior do que o under low voltage aqui, que é a tensão mínima, né? Para o SEI ser alimentado, e o regulador tem que estar presente. Né? O regulador é o pino 16 aqui, ó, tá? Então assim, ó, vamos ver lá, pino 16. Sei que pode parecer cansativo isso aqui, mas não tem como, você tem que conhecer o SEI, né? Porque às vezes você está numa situação aqui de que o ACOK não é válido. Aí você vai ter o ACDET, vai ter o VCC, aí você vai falar, puta cara, por que eu não tenho o ACOK? Por que não está chaveando? Aí você vai ver, o regulador não está presente. Então por isso que é importante você prestar atenção nas condicionais, né? Para que o ACDET seja verdadeiro, né? Ó, o pino 16 é o regulador linear, né? Um LDO. Aqui ele fala, né, que é uma saída de regulador linear. Ó, ele fala que o regulador, o REGN, né, que é o nome do pino, é um regulador, é uma fonte, né? Talvez fonte seja o melhor termo, né, em português para supply no caso, né? Então ele é uma fonte linear, de um regulador linear, uma saída, né, output, supplied linear regulator, né? Ele é um regulador linear de saída. Isso que é interessante, vocês prestarem atenção que é output, então não vai entrar nada que vai sair, tá? Então ele é um regulador linear de 6 volts, tá? Ó, supplied from VCC, ou seja, ele é alimentado pelo VCC. Tá? Então aqui ó, ele vai dar a condicional. Ele vai dar a condicional para quando que o regulador vai estar funcionando. Ó, o regulador linear é ativo quando a tensão no ACDET, né, é maior do que 0,6 e a voltagem no VCC é maior do que o under low voltage aqui, tá? Ou seja, quando o regulador vai estar funcionando? Quando o ACDET for maior do que 0,6 e quando a tensão do VCC for a mínima, maior do que a mínima possível lá, exigida, tá? Então, beleza. Voltando aqui no ACDET. Novamente, o ACDET só vai funcionar quando eu tiver né, o pino ACDET alimentado com mais de 0,6 volts. O VCC tiver no mínimo preciso, né, para que seja alimentado o CI, e o regulador tem que estar presente, beleza? Quando, então, digamos assim que esses três são os primeiros, são os principais. Eu preciso ter a alimentação no CI, eu preciso ter o regulador funcionando, 6 volts, que vai ser esse cara aqui, ó. Então aqui eu vou ter 6 volts, tá? Ó. E quando a tensão no ACDET for maior do que 0,6 volts, tá? Então se eu tiver essas três condicionais, né? Se eu tiver o VCC, né, na mínima tensão exigida para ele funcionar, mas que geralmente vai ser 19 volts, que vai vir direto do carregador. Tiver o regulador de 6 volts funcionando e a tensão correta no ACDET, eu vou ter o ACOK. Tá? O ACOK, digamos assim, que ele vai ser um quarto passo para que depois nós tenhamos o AC Driver, tá? Que finalmente vai ser
o chaveamento desse MOSFET aqui para a tensão de 19 volts poder passar. Então presta atenção como que é complexo. Eu preciso ter 1, 2, 3, 4, 5 condições para que aconteça um único chaveamento. Então, infelizmente, cara, não adianta tentar sair igual o cavalo louco aí, fazendo medição, injetando tensão, se você não souber o que você está medindo, né? Você precisa fazer as medições e antes de qualquer coisa, você precisa saber o que você está medindo, você precisa entender o funcionamento, senão não dá, cara. Né? Não dá. Não, receita de bolo, infelizmente, não existe mesmo, tá? Então, assim, quando o meu CI estiver habilitado, quando o meu CI estiver alimentado, habilitado, né, eu vou ter o chaveamento. Então, eu tenho alimentação, beleza. Quais são as habilitações? A gente pode interpretar a habilitação como sendo o ACDET, porque é o ACDET que vai liberar o ACOK, que vai validar o ACOK, liberando consequentemente o AC Driver, tá? Mas vamos lá. Então, até aqui vocês entenderam, né? A partir do momento que eu coloco o carregador aqui, eu vou ter 19 volts nessa linha de VIN, que é a mesma daqui e a mesma daqui. Então, eu conecto o carregador, eu vou ter os 19 volts aqui, o CI vai ser alimentado, né? O meu ACDET também vai ser alimentado, porque ele está na linha do VIN. Vou ter a tensão correta no ACDET. O meu regulador linear LDO vai aparecer, tá? E depois disso eu vou ter o ACOK, né? Eu acredito muito, vamos dar uma olhada. Depois desse passo do ACDET, né? Depois da alimentação do ACDET, que ele vai reconhecer que o carregador está conectado, depois da geração da minha tensão do regulador LDO linear aqui, eu vou ter o ACOK, tá? Vamos lá, vamos ver. Eu estou curioso aqui, que eu preciso ver da onde sai meu 3VLP, que ele dá o pull-up aqui, hein? Eu vou ter que talvez entrar no detalhe do Buck Converter, porque ele é... Bom, talvez não vou entrar no funcionamento, mas mas eu preciso explicar para vocês da onde é gerada essa tensão de 3 volts, mas eu não vou entrar em tantos detalhes porque eu já estou sendo bem específico aqui no CI de charge. Mas vamos lá. Então, coloquei o carregador, tenho 19, tenho alimentação, tenho habilitação do ACDET, que é o conector reconhecido aqui, né, o reconhecimento do meu carregador, do meu plug ali, da fonte. Tenho o regulador, aí eu vou ter o ACOK. Vamos aqui, ACOK é o pino 5, tá? Então aqui, AC Adapter Detection Open Drain Output. Vamos lá. Se você... Vou ver se eu consigo pegar aqui ver se eu tenho o bloco interno aqui do charger para mostrar para vocês. Ó. Detecção de adaptador AC, né? Então, o ACOK é como o próprio nome já diz, né? É igual eu falo para o pessoal, muitas vezes o nome da tensão ele diz muito sobre o que ela faz. Então, aqui, ó, ACOK. Então, aqui diz que a fonte AC, que no caso vai ser a DC, né? Porque a gente está falando de 19 volts contínuo, mas pensa que AC porque você liga a fonte na tomada. O AC vai estar o quê? Vai estar ok. Então, isso aqui é como se fosse um power good do 6, né? Ou da fonte que seja. Ele vai indicar que o ACDET está ok, né? Então, aqui, ó. AC Adapter Detection Open Drain Output. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que tem aqui, ó, dentro desse ACOK é um transistor, é um MOSFET com o dreno aberto, né? Open Drain. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar o bloco dele aqui
para vocês entenderem. Se eu consigo achar ele aqui, cara. Cadê o ACOK aqui? Ó, você tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um símbolo do MOSFET, ó, tá? Tá meio esquisito, mas enfim. A seta tá meio estranha, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Mas dá a impressão que ele tá ligado ao Terra. E eu não sei te dizer se é um canal P ou um canal N. Embora isso não seja muito importante, né? Mas ó, o ACOK nada mais é do que um open drain. Ele é um dreno aberto, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, que vocês veem, é a perna do dreno saindo, ó. Quer ver? O que vocês veem aqui, ó, essa perninha que vocês veem aqui, ó, é a perninha do dreno saindo aqui, ó. Entendeu? Ó, isso aqui é a continuação. Então ele é um open drain, ele é um dreno aberto. Então o que o ACOK faz, cara? Então o que ele é na verdade, né? Novamente, ele é um sinal de que o AC, né, de que o carregador está ok, né, está presente. Então, como a gente viu ali no esquema, ele é um open drain, é um dreno aberto. Então, qual que é o funcionamento dele? Quando esses requisitos não são atendidos, ele vai pegar e vai saturar esse MOSFET aqui internamente. Aí, o que acontece? Vocês imaginam. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui para vocês, ó. Porque talvez aqui fica mais fácil, né? Então vamos lá. Vamos desenhar isso aqui como se fosse isso, ó. Como se fosse isso aqui, né? Então aqui eu tenho um resistor. E aqui eu tenho 3 VLP, né? Ó, 3 VLP, tá? E aqui eu tenho um sinal que vai para o Super I/O chamado ACIN. Vamos lá. ACIN. Beleza. Então, ó, vamos lá. Talvez aqui fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, isso aqui é a transcrição, né? É a exemplificação disso aqui, só que mostrando como se fosse um diagrama, né? Em bloco, né? Do charger. Ó. Isso aqui é o charger, ó, né? Isso aqui é o que vocês vão ver aqui dentro. Ó. Tudo que está aqui dentro é isso aqui, ó, tá? Então vamos lá. Então, quando o ACOK está em false, quando ele não é verdadeiro, quando ele não é true, o que ele vai fazer? Né? O próprio CI internamente, ele vai saturar esse MOSFET, tá? Ele vai saturar esse transistor aqui, tá? E ele vai pegar e vai jogar esses 3 volts aqui, ó, que está aqui, ó, passando aqui, ele vai jogar para o terra, ó. Presta atenção. Aqui é um resistor de PUAP. Então, assim, ó, mesmo que exista um curto aqui, ó, os 3 volts aqui ainda vão existir por causa desse resistor de PUAP, tá? Então, se o ACOK não receber as condições que precisam para validar, esses 3 volts aqui, em vez de passar para cá e ir para o Super I/O sinalizando que o carregador está conectado, ele vai morrer aqui, ó, ele vai para o terra. Tá vendo que aqui tem um terra? Então, ele vai saturar esse cara e vai matar. Aí eu não vou ter informação dos 3 volts do carregador conectado, tá? Quando eu tenho uma condição atendida aqui, né? Ele vai ficar em corte. E a tensão de 3 volts vai vir até aqui, vai parar aqui e vai continuar e vai informar o meu Super I/O de que o carregador está conectado, tá? Espero que vocês tenham entendido. Que nada mais é do que isso aqui, ó. Se o ACOK
Se as condições, que depois a gente vai estudar as condições, se as condições não forem atendidas, ele vai pegar esses 3 volts aqui, ó, que vai para o Super-I/O e vai aterrar. Aí eu não vou ter. Eu não vou ter a condição informando o Super-I/O que o conector está carregado. E o meu computador não vai ligar, por mais que eu tenha todas as tensões aqui, tá? Então vamos lá, vamos no ACOK agora. Deixa eu ver aqui. Dar um page up aqui. Achar o ACOK, que é o meu pino 5. Bom, vamos lá. Aqui é um pouquinho mais complexo, mas vamos lá, quero que vocês me acompanhem. Ele é um dreno aberto, né, de detecção de carregador, adaptador AC, ó, que é o que a gente viu, que essa é a função dele, né? É um dreno aberto, que no caso aqui informa o Super-I/O que o cabo está conectado, o cabo da fonte. Então vamos lá. Ó. Ele é colocado em it is pulled high, ou seja, ele é colocado em nível lógico alto, né, através de um external pull-up supply. Desculpa se eu estou sendo bem específico, mas aqui, ó, ele fala, ó, né, que ele só consegue ficar em estado lógico alto, né, porque ele tem um resistor de pull-up alimentando ele, que é isso aqui, ó, tá vendo? Ele só envia os 3 volts aqui porque eu tenho 3 volts aqui, ó, alimentando ele, tá? Se eu não tivesse isso aqui, ele simplesmente ia ficar em corte, em saturação, e aqui não ia mudar nada, ó. Ia ficar flutuando e ia ficar no terra. Isso aqui não, né? Enfim, não vira nada. Então assim, ó, o ACOK ele é colocado em nível lógico alto quando a voltagem no ACDET, ou seja, o ACOK depende do ACDET para funcionar. Então, ele é colocado em nível lógico alto, ou seja, eu terei 3 volts aqui quando a tensão no ACDET, né, a tensão no pino do ACDET, isso aqui é muito importante, muita gente despreza. Ó, estiver, né, pin is between, entre 2.4 e 3.15 volts. Então presta atenção nisso. Por isso que é importante ler o datasheet. Então quando que o ACOK vai estar em nível lógico alto? Quando a tensão no ACDET estiver entre 2.4 e 3.15 volts. Entendeu? Pô, Luiz, mas você não falou para mim que acima de 0.6 já ia funcionar? Então, meu caro amigo, o que está escrito aqui é que a partir de 0,6 volts ele já reconhece, tá? Ele já reconhece para quê? Para, dentre outras coisas, habilitar o regulador, está vendo? Ó, o regulador é ativado quando a tensão no ACDET é maior do que 0,6, tá? Quando ele é maior do que 0,6, ele já é reconhecido e aciona o regulador. Só que para habilitar a função, a condição do ACOK, o pino no ACDET tem que estar entre 2.4 volts e 3.15, né? Então, em 2.4 ele já vai funcionar, né? Menos que isso ele não vai funcionar, né? Teoricamente, o que está escrito aqui, tá? Aí você vai falar, mas pode funcionar, tá? Mas eu estou me baseando no datasheet, tá? Então, ele tem que ser 2.4 volts ou maior, só que ele não pode ser maior do que 3.15 volts. Entendeu? Ele dá um overvoltage aqui e vai deixar o ACDET na condição de falso também, em nível lógico baixo, tá? E aqui ele fala também que o VCC tem que estar maior do que o under low voltage, que é a tensão mínima lá para... Isso aqui meio que vai ser verdade para todas as condições, tá? Porque se o CI não estiver alimentado, né, obviamente nada vai funcionar. Aí ele dá outra condição aqui, que a tensão no pino de VCC tem que ser
275 milivolts maior do que o SRN. Que isso aqui é o pino da bateria, que eu não vou me atentar agora para não deixar o vídeo mais extenso ainda, tá? Então, quando ele atender essas condições aqui, ó, né? Quando ele atender essas condições, ó, indicando, ele vai mandar o ACOK para o nível lógico alto, indicando um adaptador válido presente para startar a carga, para iniciar a carga de quem? Da bateria, tá? Se nenhuma, na verdade, né, se qualquer uma das condições acima não puderem ser encontradas, ele vai ser colocado para o nível lógico baixo, né? Então, o que ele está falando aqui? Se a tensão de alimentação, se o CI não tiver com alimentação mínima, se o VCC não tiver pelo menos 275 mV maior do que o SRN, e se o ACDET não tiver dentro dessa condição, ele vai ser colocado em nível lógico baixo. Como que vai ser colocado em nível lógico baixo? O MOSFET vai saturar e o ACOK vai ser aterrado, entendeu? Então, beleza. Ó, então, prestem atenção. Então, aqui, ó, vou tentar escrever aqui. Então, para eu ter o ACOK, eu preciso ter VIN, depois eu preciso ter VCC, que é a alimentação do CI. Depois eu preciso ter o regulador, que é o REGN do pino 16. Depois eu preciso ter o ACDET válido entre 2.4 volts e 3.15 volts, né? 3.15 volts. Tudo isso para depois eu ter o ACOK, entendeu? Vai vendo como que é complexo, tá? Então, assim, depois do ACOK, eu vou ter o ACDRV. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo deixar as condições aqui, ó, né? Se eu consigo deixar aqui para vocês. Eu realmente gostaria de escrever numa letra menor, né? Mas enfim, né? Vou escrever aqui, ó. Inicialmente eu preciso ter o VIN, que vem do carregador. Depois eu preciso ter o VCC, que é a alimentação do CI. Depois eu preciso ter RGN, que é o regulador do pino 16. Depois eu preciso ter o ACDET, que é a condição de detecção do meu carregador, até 3.15 volts. Depois eu preciso ter o ACOK em nível lógico alto, em high, para depois ter o ACDRV, que é quem vai chavear os MOSFETs, que é quem vai chavear o PQ9. Então vocês conseguem entender quantas condições eu preciso ter para que o PQ9 seja chaveado, cara? Entendeu? Ó. Pelo que está aqui, ó. Deixa eu ver. CDET. Eu não lembro qual pino que ele fala que já começa a carregar. Ó, aqui, ó. Indicating a value adapter is present to start charge. Então, quando eu tenho um ACOK, ele já começa a carregar a bateria. Então, aqui, ó, no ACOK, quando eu tenho um ACOK, ele já começa a carregar minha bateria, né? Lógico que eu preciso ter isso para ter o ACOK. E no ACOK eu já começo a ter um carregamento de bateria aqui, obviamente se a bateria estiver presente, tá? A carga da bateria é feita pelo BAT Plus aqui, ó, o BAT+, aqui, tá? Da bateria. Mas não vou tratar do carregamento da bateria agora.
né? Eu tô falando tudo isso, né, todo esse tempo, só para mostrar para vocês o que é preciso para que a tensão de 19 volts chegue aqui no B+, e aqui, ó. Então, vocês pensem como que isso é complexo, né? Já foi 45 minutos de vídeo só para chavear um MOSFET, né? Então, novamente, não adianta ter receita de bolo, porque não rola, cara. Então, vamos lá. Quando eu tiver VIN, VCC, alimentação do CI, regulador ativo, a CDET, que é o reconhecimento do carregador, né, conectado, e dentro dessas condições eu vou ter o AC-OK, e tendo o AC-OK eu vou ter o AC-Driver, que, como vocês podem imaginar, ele é um driver, é ele que vai guiar, controlar, dirigir esses MOSFETs aqui, ó. Na verdade esse, né? Inicialmente esse MOSFET aqui, vocês vão ver que pela polarização do diodo ele vai passar direto os 19 volts. Mas para que ele existe então se ele vai deixar passar direto? Para quando a gente está usando a tensão da bateria para alimentar. Aí ele não vai deixar os 19 volts passar para cá, né? Para dar uma zoada no carregador. E o funcionamento da bateria eu também vou explicar em outro vídeo, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho todas essas condições, eu vou ter o AC Driver, que nada mais é do que o chaveamento desse MOSFET aqui, tá? Então vamos lá. Pino 4, AC DRV, AC Driver. Charge Pump Output to drive both adapter input and channel, tá? Então assim, mesmo passando direto aqui, ele vai chavear esses dois MOSFETs aqui, tá? Provavelmente com algo aproximado de 24 volts aqui, tá? Então o AC Driver ele vai servir para chavear esses dois MOSFETs aqui e deixar passar a tensão de 19 volts para cá e o restante do circuito, tá? Que essa linha de B+, aqui, muito provavelmente já vai alimentar os MOSFETs de alta de outras fontes, tá? Que é capítulo para outra conversa. Mas vamos lá. Ó, o ACDRV, esse pino, ó, a tensão do ACDRV é 6 volts acima do CMSRC, do Common Source, né? Daí daqui ele fala das condicionais novamente, ó. Quando a tensão no ACDET está entre 2.4 e 3.15, tá? Aí está vendo? Tem a condição do VCC ser maior do que o Under Low Voltage também, que isso aqui, ó, vocês têm que ter na cabeça que isso aqui é a tensão mínima que o CI precisa para ser alimentado. Então isso aqui vai ser condição para todas as outras condições. Porque é só você pensar que se o CI não tiver alimentado, nenhuma subcondição ou nenhuma outra função vai ser habilitada, né? Obviamente. Tá? Ele volta na condição do SRN ser maior aqui, tá? Beleza, beleza. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? Tá, beleza. Então, assim, ó, basicamente, quando eu tiver o AC-OK, tá? Obviamente, quando eu tiver o AC-OK, eu vou ter todas essas outras condições aqui. Então, eu vou ter o AC Driver também. Então, assim, ó, o AC Driver aqui ele fala, ó, né, que a tensão dele é 6 volts maior do que o Common Source. Quem é o CMSRC? É o pino 3. Tá? O Common Source é a tensão que vem aqui. Ó. Você está vendo? Ó? Common Source, source incomum. Então aqui tem um source, né, do PQ10 e aqui tem outro source. E a tensão, ó, que entra no pino 3 é essa aqui. Ó. Opa, perdão, essa aqui. Ó. Então é por isso que ela é chamada de Common Source, porque é o source em comum, é a tensão do source em comum, ó, aqui e aqui. Então se eu tenho 19 volts aqui, igual eu te falei, se o Common Source é 19 volts, porque é a tensão que vai passar daqui para cá,
e o AC driver é 6 volts maior que o common source, eu vou ter algo em torno de 24 ponto alguma coisa, entendeu? Então, quando todas essas condições aqui, né, forem atendidas, todas essas condições aqui, ó, eu vou ter o AC driver maior, 6 volts maior do que o common source, 6 volts maior do que a tensão de entrada, basicamente, via de regra. E o que vai acontecer? Se vocês pegarem a linha do AC driver, ó, vocês vão ver que ele vai sair daqui, e vai passar por aqui, pelo PR45, e ele vai aonde? Ele vai nos gates do PQ10 e do PQ9. Então, quando eu tiver 24 volts aqui, ó, no gate do PQ9, a minha tensão de 19 vai passar aqui e depois vai passar para cá. Aí vai passar por esse resistor, por esse shunt aqui. E finalmente vai chegar no B+, para alimentar o circuito. Beleza? E aqui também eu vou ter uma tensão de ACP e ACN, tá? Que vai passar 19 volts para cá e vai passar 19 volts para cá também, tá? O shunt, ele é basicamente para, se eu não estou enganado, é basicamente para identificar a corrente que está passando aqui, entendeu? Então, ó, eu preciso ter todas essas condições para poder fazer o simples chaveamento do MOSFET aqui, entendeu? Dos dois MOSFETs de entrada. Então, novamente, se eu tenho um NOT que não liga, a primeira coisa que eu vou analisar é o state de charge, tá? Depois a gente pode fazer até alguns exemplos e tudo mais, mas assim, se eu pego um NOT que não liga, deixa eu ver se eu consigo apagar tudo isso aqui, cara. Se eu consigo apagar isso aqui. Se eu pego um NOT que não liga, a primeira coisa é ver se eu tenho os 19 volts no primeiro MOSFET de entrada ali, entendeu? Se eu tiver 19 volts no primeiro MOSFET de entrada, eu vou começar a analisar o state de charge. Eu nunca peguei nenhum notebook que não tivesse um state de charge, tá? Tirando aqueles, se a gente pode chamar de notebook, né? Aqueles computadores da Positivo e tudo mais, que quem faz o carregamento da bateria e tal é um seisinho chamado PMIC, que é muito encontrado em tablet, em celular, em mobile, né? Então aqui, ó, para finalizar, eu vou apagar e vou dar um resuminho para vocês. Chato apagar isso aqui, hein, cara, mas tudo bem. Vamos lá. Vou apagar aqui, eu acho que já tá bom. Então, se eu pegar um CI, se eu pegar um NOT, onde eu coloco o carregador, aperto o botão e ele nem liga, ele nem dá sinal de carregamento da bateria, né, o que eu vou fazer? Eu vou checar, ver se ele tem os 19 volts aqui, no VIN. Se ele tiver os 19 volts, né, na minha opinião, a primeira coisa que eu vou fazer, falando da parte prática agora, a primeira coisa que eu vou fazer, se ele não tiver 19 volts nem aqui, nem aqui, eu vou verificar se tem um curto, tá? Se tiver um curto, a gente vai precisar analisar o curto, mas vamos supor que não tenha, tá? A primeira coisa é checar, ver se os 19 volts está chegando aqui. Se ele estiver chegando, eu vou ver se eu tenho um curto aqui, na linha de VIN, B+, 19 volts, cada projetista usa um nome. Então, se eu não tiver curto aqui, eu vou começar a analisar. Eu tenho VIN? Tenho. Tenho VIN aqui. Eu tenho alimentação no CI, VCC? Deixa eu ver. Aí eu venho aqui e meço. Opa, eu não tenho os 19 volts. Aí eu vou começar a analisar, né? Eu tenho, no caso desse CI, obviamente específico, né? Eu tenho os 19 volts aqui? Opa, não tenho. Bom, então beleza. Então, o pad deve estar rompido aqui, ó, ou alguma coisa aconteceu. Ou eu tenho um curto aqui,
né? O que se fosse verdade acusaria aqui também, né? Mas vamos supor que eu não tenha. Vou ver se eu não tenho curto aqui nesse ponto e puxo um jumper daqui para cá. Opa, agora eu tenho 20 volts, resolveu, né? Mas a primeira coisa, né? Digamos assim, a segunda coisa, a primeira eu checo se eu tenho alimentação, segunda se eu tenho curto. Se eu não tenho curto, eu vou ver se o CI está sendo alimentado, tá? Opa, tá, tem alimentação, beleza. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é ver se ele tem o ACDET, né? Aqui, ó. Ah, mas por que não é o regulador primeiro? Porque, como vocês viram lá, o regulador ele depende de alimentação de 0,6 no ACDET aqui, ó. Então eu vou ver se eu tenho os 2.4 volts até 3.15 volts chegando no ACDET. Se eu não tiver, eu vou ter que analisar isso aqui. Eu vou ver se eu tenho 19 volts aqui, se eu tenho tensão aqui, se eu não tenho nenhum resistor em curto ou aberto, que não está fazendo o divisor resistivo, tá? Eu tenho, beleza, eu tenho VCC, não tenho curto lá na linha, e tenho a CDET aqui, beleza. Vou ver se eu tenho regulador. Eu não tenho regulador. Ou a linha do regulador está em curto, né? Ou o CI pode estar com problema e pode não estar gerando os 6 volts do regulador. Aí eu partiria para a troca do CI, tá? Depois eu vou fazer uma última observação final que eu acho bem útil, né? Modesta parte aqui, né? Bem relevante. Então, vamos supor, se eu tenho VCC, que as condicionais são tão grandes que cabem ser abordadas em outro vídeo, mas vamos lá. Se eu tenho VCC, tenho o ACDET, tenho o regulador, mas não tenho o AC-OK, eu vou ver se eu tenho os 3 volts para fazer o pull-up. Eu vou ver se eu não tenho curto nessa linha aqui, porque eu posso ter um curto no Super I/O que está matando os 3 volts. Eu posso ter um problema interno no CI que não está chaveando, né? O MOSFET de forma correta, ou seja, não está deixando em corte, né? Para que os 3 volts passem para cá. Se eu tenho VCC, regulador, ACDET, AC-OK, mas eu não tenho AC driver, eu tenho que minuciosamente dar uma olhada não só nessa condição, mas nessa aqui também, nessa aqui do SRN, tá? Se eu tiver todas as condições e mesmo assim eu não tiver o chaveamento aqui, esse MOSFET pode estar com problema. Ele pode estar com algum defeito que não está chaveando, tá? Isso, obviamente, se eu tiver os 24 volts aqui. Se eu tiver os 24 volts aqui e ele não estiver chaveando, pode ser esse MOSFET. Se eu tiver todas as condições e o MOSFET não estiver chaveando, eu não tiver curto na linha, eu posso fazer um jumper para testar o funcionamento, entendeu? Depois a gente pode abordar algumas situações, né, fazer algumas simulações. Mas isso aqui, gente, é só o state charger, para vocês verem o quão complexo é. Mas eu espero que vocês consigam tomar uma base só por esse vídeo aqui, né? Que embora longo, ele é bem raso, né? Ele não é muito complexo. Mas assim, uma dica importantíssima, cara. Se vocês identificarem um curto aqui, voltando na parte que o curto é verdade, vocês nunca, jamais injetem 19 volts direto aqui. Porque eu posso ter um MOSFET de alta em curto que vai passar os 19 volts para a linha de alimentação. Então sempre comecem com meio volt, 0,5, uma amperagem, uma corrente bem baixa também, tá? E outra dica que eu acho muito importante é assim, que nem na parte do AC-OK. Se eu tenho todas as condicionais, se eu tenho todas as condições para que o CI me dê o AC-OK e eu não tenho ele, né? Eu sempre caio em duas possibilidades. Ou curto na linha, ou CI com problema. Entendeu? Se eu tenho um cara que vai gerar o AC driver para mim, e eu tenho todas as condições para que o AC driver seja gerado, e ele não é gerado,
e eu não tenho um curto na linha, então é o cara que gera esse sinal, essa tensão que está com problema, na grande maioria das vezes, tá? Então é essa análise que eu sempre sigo. Não adianta falar que o CI está com problema se você não tem habilitação, né? Você precisa de habilitação para o CI funcionar. Então não tem como você presumir que ele está com problema se você não tem nem alimentação, se você não tem habilitação do CI. Então sempre fiquem bem atentos a isso aí, beleza? Então por hoje é só. Então fizemos tudo isso só para mostrar as condições para que os MOSFETs de entrada sejam chaveados aí e para que essa tensão possa ser passada à frente e alimentar o restante do circuito, alimentar MOSFETs de alta, alimentar outras fontes, como no caso desse cara aqui, que é o RT8205, que é o nosso Buck Converter, o nosso famoso PWM inicial, que gera tensões 3 e 5 volts, que a gente vai abordar ele também. Então é isso aí. O charger basicamente faz três coisas: alimenta o restante do sistema, carrega a bateria e manda sinais para o Super I/O de que o cabo está conectado. Então esse é o fundamento dele, beleza?